Olá, graça e paz. Hoje nossa reflexão está no texto de João 9, 13 a 41 e João 10, de 1 a 11. Vou dar uma lida no texto para que a gente possa refletir a respeito de uma mensagem para os nossos corações hoje e que Deus possa falar para você e para mim fortemente neste momento. João 9, 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que esse nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e tem feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntaram: Não é este que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, a fariseu, o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele: Que idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, então interrogue-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Quem te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: Já vou-lo disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo deles és tu. Não nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que é mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Nada poderia ter feito, mas eles se trucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhes, perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou.
Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus se estavam perto dele e perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Daqui a pouco a gente vai ler o texto 10. É importante considerar vários pontos aqui. Jesus ele veio e mostrou nesse texto que às vezes as pessoas que mais falam sobre Deus, mais conhecem a Deus, são cegos, porque os próprios fariseus não conseguiam ver Jesus. E ao mesmo tempo, eles estavam frente a frente com ele. E Jesus disse: eu vim para tornar aqueles que acham que veem cegos e para fazer com que aqueles que sejam cegos possam ver. Quando a gente começa a entender o caminhar da fé, a gente entende que olhar para as coisas de Deus é você olhar com os olhos espirituais. Deus ele nos chama a cada dia para que a gente possa ir aos poucos, dia após dia, nos aproximarmos dele. A gente precisa se aproximar de Deus. E tudo aquilo que humanamente, carnalmente parece óbvio, espiritualmente às vezes é totalmente ao contrário. Para aquelas pessoas que eram fariseus, né, que entendiam da lei, eram aquelas pessoas que mais estudavam e ensinavam as pessoas sobre Deus. E aquelas pessoas não conseguiam ver e reconhecer Jesus na sua essência. Às vezes a gente não consegue discernir o bem e o mal. E quando a gente pensa sobre a jornada cristã, o primeiro ponto é quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente recebe Ele no nosso coração, a gente reconhece. E o texto, né, não nesse texto, mas a Bíblia fala, todo aquele que crê em Cristo, crê em Jesus e o recebe, tem a vida eterna. Então são dois passos. Uma coisa é você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, outra coisa é você o receber no seu coração. Quando a gente pensa só no acreditar, no reconhecer, até o inimigo reconhece, né? Não é só você acreditar que Jesus é Deus. Além de você acreditar que Ele é Deus, é você o receber no seu coração. Para que a partir de então a sua vida comece a ser modificada, transformada e você comece a ver aquilo que antes você não via. E aí você começa a ver e discernir e ter noção dos pecados dos quais você antes não via. Aí, como diz esse texto, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora vocês dizem, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, quando a gente não reconhece, não aceita, não busca a presença de Deus, a gente não enxerga pecado algum em nós. A gente não consegue perceber quem nós somos. Quando a gente para e começa a buscar a presença de Deus, buscar a presença dele, a luz que há nele, a gente começa a enxergar quanta escuridão existe em nós. Então, a busca, ela é constante, ela é diária. Se a gente não buscar constantemente a presença do Pai, quem somos nós, né? A gente vai ficar no lodo, na cegueira, sem discernir o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, sem conseguir ter noção de quantos pecados nós cometemos e que a gente tem que deixar de cometer. Porque quando a gente pensa em Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, Ele é puro. E o pecado faz com que a gente se afaste dele. Então, tem um texto que fala aqui, né? Deixa eu até localizar aqui. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Está em João 9:31. Ou seja, até as nossas orações, se a gente vive em pecado, a gente fica com a mente cauterizada, recalcada, trincada. A gente fica com várias escamas nos olhos, a gente não consegue perceber tudo que é espiritual ao nosso redor. A vida, ela acontece muito mais nas entrelinhas do que naquilo que é óbvio. Quando a gente fica no primeiro nível, no mesmo nível de cegueira,
que é o mesmo nível de não ter noção espiritual sobre as coisas, a gente acha que a vida é o que a gente fala, o que a gente faz, o que as pessoas falam, e a gente acha que é aquilo lá, né? Todo mundo é amigo de todo mundo, a gente vai à igreja, acredita que todo mundo que está lá dentro é cristão verdadeiro, e quando a gente passa a observar, buscar a presença de Deus, a gente começa a limpar as escamas. Jesus vem limpando as nossas escamas, limpando várias coisas que antes a gente fazia e que agora a gente não gosta mais de fazer, não tem mais prazer em fazer. E isso é um constante, porque a gente tem centenas de pecados. Conforme a gente vai deixando de praticar esses pecados, Deus vai nos purificando, nos aperfeiçoando no amor. E é uma condição, é uma sequência de que a gente sempre vai caminhar pela fé. E quando a gente pensa sobre esse texto, né, Deus, ele atende a pessoa que teme a Ele, quem pratica a vontade de Deus. Não é só a gente receber Jesus, é a gente receber Jesus, e a partir desse momento a gente vai ser nova criatura, as coisas velhas passam, e quem comanda a nossa vida não é mais a gente, não é mais nossa vontade, é o Pai, né? É o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele quem guia nossas vidas. Então, muitas vezes, a gente abre mão do que a gente gosta e quer, confiando, pedindo para que Deus faça a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ele vem transformando dia após dia as nossas vidas. A vida cristã ela é feita de renúncias, e que a gente possa observar nesse texto que para que a gente consiga ver, deixar de ser cegos, nós precisamos confiar em Deus, temer a Deus, buscar a presença dEle. E Ele quem vai fazer com que a nossa cegueira caia por terra, Ele é quem abre os nossos olhos. E o que Ele nos mostra, muitas vezes, é o oposto do que aquilo que a gente acha que é. E muitas vezes aquilo que as pessoas acham que é, espiritualmente não é. Ele vem para confundir os sábios, aqueles que acham que sabem. Então, quando a gente olha esse texto, que os próprios fariseus questionaram Jesus, que eram as pessoas que estavam conhecendo toda a lei, toda a questão religiosa, não reconheceram Jesus. A gente vê que a comunhão, a fé, ela é baseada na intimidade que a gente tem individualmente com Deus, na busca diária que você e eu precisamos ter constantemente na presença de Deus. Não aquilo que a gente vê nas igrejas, não simplesmente frequentar uma igreja, mas aquilo que a gente busca na intimidade com o Pai. No texto de João 10, 9 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quando Jesus mencionou sobre isso, ele falava sobre as ovelhas. O texto, né, o título de João 10 diz Jesus, o bom pastor. E agora a gente vai ler alguns versículos desse texto para que a gente possa compreender o que Deus está falando aqui, né? Para que a gente possa refletir sobre essa mensagem neste momento. Então, quando a gente pensa em João 10, 1 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de todo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falara. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que a gente possa lembrar que a porta é Jesus. A gente pode ter muitas distrações constantemente à nossa frente, ao nosso redor. A gente pode ter informações excessivas o tempo todo que a gente tem que filtrar e selecionar o que a gente quer viver, pensar, agir ou, enfim, refletir. Mas o importante é, existe só uma porta. E nós, como ovelhas que precisam de um pastor, sem um pastor a gente se perde. A gente precisa saber que a porta certa é a porta através de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte, Ele é a porta que faz com que a gente receba pela graça e pela fé a salvação nele. Quando vem outros pastores estranhos, a gente não consegue ouvir a voz desse outro pastor. A gente não segue a voz desse pastor, como diz aqui no texto. Mas quando Jesus fala, a gente sente no coração que é Ele que está falando. Que Ele possa falar ao teu coração neste momento que você está vendo esse vídeo. E que você saiba que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai se não for por Jesus Cristo. E Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, será salvo. Eu entrarei e essa pessoa achará pastagem. Então, lembre-se, uma ovelhinha perdida, ela não sabe o caminho. A gente pode desenvolver habilidades, técnicas, a gente pode se desenvolver ao máximo possível, dentro do que é humanamente possível de se fazer. E a gente precisa, sim, evoluir, buscar desenvolvimento, buscar melhoria contínua. Mas o nosso amanhã, o que está na nossa frente, as oportunidades, as armadilhas, tudo que está ao nosso derredor, na nossa frente, a gente não consegue enxergar nenhum palmo diante do nosso nariz. A gente pode, até o limite em que a gente consegue, identificar, traçar planos, a gente pode buscar o que é possível, humanamente falando. Mas o contexto, o que vai vir agora, o que você vai viver daqui 2 minutos, 5 minutos, é Deus em que vai definir. Deus é quem define para você. Então, Ele é a porta, Ele é quem nos guarda. Se a gente não buscar a presença dEle, nada vai fazer sentido. Que o bom pastor possa estar com você e que você abra o seu coração para receber a Ele, porque Ele é a porta que nos dá a salvação, a pastagem como ovelhas, né? E que Ele possa abrir os teus olhos, tirar a cegueira e trazer a clareza espiritual de uma vida plena e abundante com Ele. Que Deus abençoe você e sua família.